falar de economia com ela, que está chegando agora. Tudo bom, Débora? Bom dia. Bom Débora dia. Oliveira. Bom dia, Carol, para você, para todo mundo que já nos acompanhando. Vamos olhar para as contas do governo, Vamos Débora, lá. porque temos um rombo de 9 bilhões e 900 milhões de reais nas contas públicas no mês de julho. No ano, quando a gente olha, o déficit já está na casa dos 70 bilhões de reais, hein, Débora? Tá difícil fechar essa conta. Tá difícil fechar, mas está numa trajetória até benigna, Carol. Se a gente começar a olhar e comparar com o ano passado, e é isso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, a gente reduziu já bastante esse déficit, por incrível que pareça. Ou seja, ano passado a gente estava numa situação muito pior do que o que a gente está vendo agora. Se continuar nessa trajetória e com o número recorde de arrecadação que a gente tem visto, claro que com o governo também fazendo alguns contingenciamentos, tem chance sim da gente conseguir atingir aquela meta de déficit zero dentro da banda. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Falando do mês de julho, isoladamente, especificamente, como a Carol trouxe, esse rombo de 9,3 bi, na verdade, pelo mercado, era esperado um pouquinho menos, que ficasse na casa dos 7, Carol. Só que se olha só, isso aqui que me chamou a atenção. Na comparação com o mesmo período, com o mesmo mês do ano passado, a gente conseguiu reduzir esse déficit em 75,3%. É um passo importante, mas a gente ainda precisa continuar fazendo muito dever de casa para conseguir bater aquela meta do déficit zero. Em 2024, portanto, no acumulado até agora, né, até o mês de julho, que é o resultado de agora que foi divulgado pelo Tesouro Nacional, o déficit está na casa dos 77,8 bi. Para a gente atingir o déficit zero dentro da banda, esse número aqui, ó, precisa fechar 2024 em 28,8. Ou seja, a gente ainda tem muita coisa para poder ser reduzido disso daqui. Na comparação com 2023, com esse mesmo período acumulado de janeiro a julho de 2023, também já houve uma redução de 5,2%. E em 12 meses, aquele número é o que assusta mais. E ali existe uma questão do acumulado do ano e de meses que estavam piores, a arrecadação e outros fatores. Aí tem uma questão realmente de índice que, no final das contas, traz o acumulado e esse número é um pouco mais assustador. O que economistas dizem? Quando a gente for passando os meses, aí a gente for pegando acumulado mais para esse ano, em que a gente teve o ajuste, inclusive, de arrecadação com algumas taxas que voltaram como o PIS/COFINS sobre o combustível, CSLL, que isso tem ajudado realmente esses número recorde de arrecadação, a gente deve ver aquele acumulado de 12 meses cair um pouco mais. Ali está em 2% do PIB já esse déficit do ano. Ou seja, a gente tem conseguido reduzir. Estamos na trajetória, mas ainda tem muito dever de casa para ser feito. E, Débora, quando a gente fala dessa meta de déficit zero, o mercado nunca acreditou muito. Diante desses números agora, qual que é a avaliação? A avaliação é que a gente até tem condições, viu, Carol? Se a gente continuar, porque aí não dá para poder a gente descartar. Todas essas distorções, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele fala muito sobre isso, né? Que essas questões fiscais, ou seja, esses tributos que antes eram isentavam-se de várias empresas e de vários outros itens, eles estão refazendo isso tudo, ou seja, retirando essas distorções, como diz o ministro, ajudou na arrecadação. E a gente tem visto, mês após mês, a arrecadação recorde. Esse é o ponto. Se a gente continua assim, ponto favorável, ajuda nessas contas. Por outro lado, a gente tem uma atividade econômica que vem surpreendendo. Esse PIB que a gente teve agora também acaba ajudando. E a gente já teve o governo sinalizando algumas contenções de despesa. Precisa fazer mais, foi o que eu mostrei ali. Para a gente chegar no déficit zero na banda, precisa fazer mais. Só que pelo andar, pelo que a gente está vendo, por essa redução na comparação com o ano passado, já começa a se acreditar que é possível sim a gente chegar ao déficit zero dentro da banda que é permitido. Obrigada, Débora Oliveira, que volta daqui a pouco para falar conosco sobre a situação dos reservatórios no Brasil. Será que tem risco de falta de água, de desabastecimento? A gente vai conversar com a Débora daqui a pouco. A gente volta já, Carol. Sobre isso em instantes. Até já, Débora.